João 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O povo de Deus diz: amém. Falamos na quarta-feira passada um pouco sobre a doutrina da criação, mas hoje queríamos falar um pouco mais. Esse assunto tem estado muito no meu coração, nas minhas leituras, tem fixado os meus pensamentos, tem atraído a minha reflexão de uma maneira muito poderosa, por descobrir, aprender na Bíblia a importância desse assunto. A verdade é que nós estamos terminando a pregação na carta aos Efésios, se Deus assim permitir, até o dia 17 desse mês de novembro, concluir, e eu comecei a pensar e orar sobre qual deveria ser o texto que nós vamos estudar no ano que vem. E comecei a pensar em intercalar textos, livros do Antigo com livros do Novo Testamento, e tenho orado muito em meu coração, muito inclinado a estudarmos pelo menos os capítulos iniciais do livro de Gênesis, no primeiro semestre do ano que vem. Tem sido a minha oração, eu peço que você ore por mim, enquanto eu busco a orientação de Deus sobre essa decisão do pastor para o púlpito da igreja. O texto é tão rico, irmãos. Eu conversava com o João Vitor, eu dizia que você não lê 3 palavras em Gênesis, 2, 3, antes de encontrar tanta coisa, mas tanta coisa, que o coração da gente fica cheio e a nossa fé é edificada. Esse texto não pode ser outra coisa, senão um texto revelado por Deus. É muito mais do que a poesia humana, é a revelação divina. Eu vou falar sobre isso mais demoradamente em alguns minutos. Hoje, portanto, e começando aqui em João, que começa igualzinho Gênesis, não é? Gênesis 1:1, sabemos de memória, no princípio criou Deus os céus e a terra, e João 1:1 começa no mesmo momento, no princípio, o mesmo no princípio era o Verbo. Nós queremos, irmãos, pensar um pouco mais sobre isto. Edifica a nossa fé, inspira o nosso louvor, esclarece muitas coisas do nosso tempo. Veja essa citação que eu deixei aí no seu resumo, na introdução. Numa carta para o seu amigo Thomas Huxley, Charles Darwin chamou a teoria da evolução de evangelho do diabo. Essa carta está lá, preservadinha, guardadinha, e ele chamou de evangelho do diabo. Por quê? Porque à medida que o tempo de vida passou, aquele homem envelheceu, ele começou a encontrar, seus biógrafos unanimemente dizem, ele começou a encontrar um tremendo vazio, uma coisa devastadora, consumidora. Porque se de fato as coisas que ele implicou em rejeitar, que ele implicou em anular eram verdadeiras, o que sobrou? Nada. Nada. Quando você sai da verdade bíblica, da revelação divina de Deus, o que sobra, irmão? Não sobra nada. Nem como razão de existir, nem como sentido da vida, nada. Você se torna apenas uma criatura que existe por acaso, num mundo que parece que não tem propósito, por um tempo breve de vida, sem nenhuma razão. Você fica totalmente sem chão para a sua existência. Quão poderosas são as palavras da Bíblia, mais uma vez, quando ela já nos situa desde o início. No princípio, Deus já estava lá, o eterno Deus, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A razão pela qual todas as coisas vieram a existir, a decisão, como eu enfatizei na quarta-feira passada, a decisão tomada por uma mente gloriosamente sábia, por um Deus de um poder inalcançável. Então, se eu me prolongar muito nos adjetivos na minha pregação esta noite, não é apenas por exagero, mas é porque a grandiosidade, meus irmãos, do que nós estamos prestes a ver na Escritura Sagrada, é algo que envolve a gente por completo, porque nós estamos admirando uma das coisas maiores em grandeza e glória que nós podemos imaginar contemplar. Então,
fazendo aqui um link, se você não ouviu a pregação de quarta-feira passada, ela está à sua disposição aí no YouTube e tudo mais. A minha posição sobre este assunto é que este assunto não é um assunto de segunda importância, não é. Nós encontramos muitos livros cristãos, muitos cristãos nas redes sociais, gravando vídeos, podcasts, dizendo que a doutrina da criação é uma coisa de segunda importância, que as pessoas podem... Não, eu não penso dessa forma, e nós veremos por que não, porque é o ponto inicial da Bíblia. Como eu enfatizei e enfatizo novamente, a Bíblia não começa revelando Deus, nem mesmo o amor de Deus, mas começa revelando Deus como o Criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E isso coloca Deus, irmãos, numa posição tão elevada. O que convém é para o nosso bem. Por vezes nós pensamos em Deus em termos muito diminutos, muito pequenos. É como se a nossa mente conseguisse baixar Deus da altura que é o nosso nível. E é possível imaginarmos Deus em termos assim, tais como nós mesmos. Até alguns costumes do nosso tempo, que eu trato aqui de maneira indireta. Minha filha tem um livro devocional que chama Deus de você. Eu falei, não, nós não vamos chamar Deus de você não, filhinha. Costumes e costumes. Eu disse, nós não vamos chamar Deus de você. Porque seu pai, você não chama de você. Eu disse a ela, o seu pai você não chama de você, Deus você vai chamar de você. A gente abaixa, entende, irmão? A gente reduz, coloca em igualdade. Não tem nenhum texto bíblico que coloque Deus em igualdade conosco. Mesmo quando Ele se fez um de nós, Ele se fez um de nós diferente de nós. Perfeito, incorruptível, divino. Não tem um texto bíblico que coloque Deus igual a nós. Todos os textos bíblicos colocam Deus acima de nós, sobre nós, exaltado sobre nós. Gênesis é um texto tão comum, todo 1º de janeiro você lê. Mas detenha-se nas palavras, na imensidão. Somente este versículo, minha querida igreja, somente este versículo nos aponta para a glória e a majestade de Deus, numa grandeza que a nossa imaginação não consegue nem supor. No princípio criou, e esta palavra significa criar a partir do nada. No princípio criou Deus sozinho os céus e a terra. Este é um hebraísmo para dizer todas as coisas que existem. Ao criar todas as coisas, eu não quero fugir muito do que eu tenho aqui, embora esse assunto está muito no meu coração, e eu me vejo assim, inspirado para falar por horas. Você não tem compromisso hoje à noite não, não é verdade? Então, muito bem. Ao apresentá-lo nesses termos, a Bíblia está dizendo que todas as coisas, primeiro, originam-se nele, no seu poder, e todas as coisas estão condicionadas a ele, dele dependentes. Nada tem existência autônoma. Tudo depende da vontade dele para vir a existir. Todas as coisas estão absolutamente dependentes da vontade dele, de uma maneira absolutamente soberana. E todas as coisas igualmente estão conformadas e convergem e direcionam-se nos fins que Ele escolheu. E Ele escolheu os fins, como a Escritura Sagrada nos revela, o fim de glorificar o seu nome. Então veja os versículos que eu deixei aí no seu resumo de Jeremias 10:16. Jeremias está fazendo uma comparação entre a pequenez ridícula, estúpida dos ídolos, dos deuses dos povos antigos, Deus do peixe, Deus da chuva, Deus do arroz, Deus do milho, comparados com o verdadeiro Deus. E ele diz, não é semelhante a esses pequenos e ridículas imaginações humanas, não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo. Não se lembra daquele cântico? Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou? Que diz o verso? Para o seu louvor. Então o versículo seguinte é aquela doxologia paulina na carta aos Romanos, porque dele a gente conhece esse versículo demais.
até para nosso prejuízo, porque nós não nos detemos neste versículo como deveríamos deter-nos, porque dele e por ele e para ele são muitas das coisas, são algumas das coisas, são todas as coisas. Glória seja dada, pois, a ele eternamente. Amém. Ouça a sabedoria de Salomão em Provérbios 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios. Eu não sei o que você pensa quando você se depara com estas ideias aqui, mas se estas coisas todas são verdade, olhando para o mundo no qual nós vivemos, então algo de errado aconteceu, porque não é isto que nós vemos. Algo intrometeu-se, porque diz que fez todas as coisas e tudo depende dele, então vai colocando a pessoa divina acima de nós, e nós numa posição de tal fragilidade diante dele, nós numa posição de tal dependência dele, nós numa posição de tal humildade diante dele, que nós imaginaríamos então que o mundo deveria estar povoado de criaturas que reverenciam o nome de Deus com gratidão e com louvor, que o mundo deveria, que a blasfêmia, que a incredulidade deveria ser uma exceção. E o que encontramos, daqui a pouco a gente chega lá. Alguns versículos para você meditar e contemplar comigo, das coisas que a Bíblia revela antes de no princípio, é o ponto 1 da mensagem, antes de no princípio. Existe um conjunto de versículos, meus irmãos, quando eu fiquei lendo esses versículos ontem, parecia que eu estava lendo esses versículos pela primeira vez na minha vida. Estou falando isso aqui para os irmãos sem nenhum exagero, porque eu nunca, pelo menos não me lembro, de ter ter devotado a minha concentração para o que estes versículos ensinam, especialmente quando colocados lado a lado. Quando eu estava lendo isto e fazendo anotações para essa mensagem, eu fiquei, meus amados irmãos, tão maravilhado com quem é o nosso Deus. Ele é tão glorioso, Ele é tão glorioso, minha querida igreja. A Bíblia, primeiro pensamento que me encheu de maravilha aqui, a Bíblia nos permite ter acesso a coisas que nós nunca poderíamos alcançar. Quem estava lá quando Deus disse haja luz e houve luz? Quem estava lá? Só Deus. O ato foi testemunhado apenas por Ele mesmo. Então, como foi que Moisés escreveu isso? Partindo do pressuposto lógico, nós não somos hereges liberais aqui, que foi Moisés que escreveu. Então, como Moisés teve acesso a essa informação? Entra em nosso favor uma verdade: a Bíblia, nossa bela Bíblia, nossa boa Bíblia, nossa amável Bíblia, é a palavra revelada de Deus. Só é possível pela revelação. Quer dizer então que quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ficava lá 40 dias, Deus estava comunicando. Pastor, como? Não sei. Não sei. Deus estava comunicando a um homem, grande homem sem dúvida, porém homem, Deus estava comunicando a ele o testemunho de coisas que só Deus sabe. Não faz você amar a sua Bíblia um tanto mais? Não faz a gente confiar nesta boa palavra um tanto mais? E Deus, veja só, Gênesis 1:1 é uma conclusão que qualquer pessoa chega. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você olha para o mundo e fala, isso aqui não pode existir por acaso. A mente da gente é inteligente demais
Deus nos deu uma mente inteligente demais para aceitar uma ideia estapafúrdia dessa. Então, Gênesis 1:1, você chega sozinho. Mas 1:2 em diante, você não chega sozinho. 1:2 em diante é Deus que tem que mostrar. E não somente, veja irmãos, Deus é tão magnífico, Deus é tão maravilhoso e digno da sua adoração mais sincera e grata, que Ele não revelou só isso, foi da vontade dEle nos revelar muito. Como os versículos que agora nós vamos ler. E os irmãos encontrarão comigo que aquilo que a Bíblia fala que aconteceu antes da fundação do mundo, meus irmãos, prepare, de verdade, você não está preparado para os versículos que você vai ler agora. Nos mostram a glória de Deus e nos mostram o propósito de Deus de salvar. Veja, o propósito de Deus de nos salvar. Vamos começar pelo começo. A glória do trino Deus antes da criação. No princípio era o verbo. Você sabe por que João Ferreira de Almeida traduz como o verbo? É porque João apóstolo, quando escreveu, usou uma palavra que significa palavra, porém ele usou uma palavra masculina, porque ele estava se referindo a um homem, a um ser humano, varão. Ele não quis mudar. Se você tem a NVI, está escrito, no princípio era aquele que é a palavra. João Ferreira de Almeida quis ser muito preso ao texto. Eu imagino aquele jovem coçando a cabeça e imaginando, que palavra eu vou usar? Então ele concebeu esta expressão, o verbo. A expressão, a gente vai ver um pouco mais sobre isso se o tempo permitir hoje, é um dos nomes bíblicos de Jesus. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, Deus o Filho junto com Deus o Pai, e o verbo era Deus, não um Deus, Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Antes de, no princípio, Deus criar o céu e a terra, antes disso, antes de existir uma coisa tal como tempo, e antes de existir uma coisa tal como espaço, já existia Deus, eternamente Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquele que não tem começo. Adiante, quando o Senhor Jesus estava prestes a ir para a cruz, Ele ora, e Ele ora no capítulo 17 do Evangelho de João, os 2 versículos que estão aí, versículo 5, que diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, note, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse foi o primeiro dos versículos que me fez ler 2 vezes ontem, enquanto eu preparava a mensagem. Eu falei, olha, eu nunca tinha lido esse versículo, será possível? Antes que o mundo existisse. O 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então nós temos, irmãos, coisas aqui muito maiores do que a minha pequenina cabecinha consegue processar. Deus em glória e em amor eternamente. Uma vez eu conversava com um crente, e o crente me disse o seguinte, Deus criou o mundo porque estava só. Deus precisava de gente para ter comunhão com Ele. Então Deus criou o mundo para criar os homens, a fim de que os homens tivessem comunhão com Ele. Sabe onde há um erro grave aí? É que isto implica que não havia suficiência. Isso quer dizer que havia uma falta em Deus. Não havia. Havia, eu estou dizendo, é muito para a minha pequenina cabecinha. Enquanto eu escrevia a pregação, eu orava, Senhor, eu não sei pregar esse assunto, Senhor, me ensina, eu não sei pregar esse assunto. Deus eternamente em amor e glória. Deus não criou a nós porque precisava de nós, isso é outro assunto, Ele foi por amor, não por necessidade. Eternamente, irmão, Deus em glória e amor. Mas também antes da fundação do mundo, salto para a letra B,
o propósito salvador do Trino Deus também antes da fundação do mundo. Agora, olhe estes versículos, Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto, então, nos ensina que, durante muitos séculos, o período da primeira parte da revelação de Deus, esse mistério chamado igreja estava oculto. Mas esse mistério chamado igreja foi trazido por Deus no tempo, na realidade. Mas o texto diz que isso era o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja, irmão, a igreja feita de pessoas convertidas e salvas e lavadas do sangue de Jesus, era aquilo que estava no coração de Deus desde antes, o eterno propósito. Salto mais um versículo para Tito 1:2. Paulo fala da esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, preste atenção, Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Pergunta: prometeu para quem? Prometeu para quem? O versículo seguinte talvez nos responda. Paulo, 2 Timóteo 1:1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Antes de todas as coisas, tente imaginar, só imaginar isto. Deus que conhece todas as coisas, antes de determinar a criação, Deus sabia perfeitamente todas as coisas que aconteceriam no transcurso das eras de sua criação. Deus era sabedor, inclusive, da nossa queda, dos nossos pecados, de tudo que nós faríamos contra Ele. E Deus poderia ter somado todas as coisas contra mim e ter decidido que eu não era merecedor de existir. E não seria uma decisão errada. Seria até uma decisão misericordiosa em alguma medida, considerando que as minhas ações contra Ele me levariam apenas para a maldição eterna. Então seria misericordioso a minha não existência em algum sentido. Mas havia algo aliançado entre o Pai e o Filho, eterno, um propósito eterno de glorificar pela salvação. Irmãos, são tão tremendas estas coisas, tão tremendas estas coisas. Salto mais um pouquinho para Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, Paulo está falando da sua salvação, viu, meu irmão, do seu perdão dos pecados. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mais algo, uma vez que Deus então, de antemão determinou e conheceu e planejou salvar-nos, era necessário possibilitar um caminho justo para que fôssemos salvos. Se Deus fizesse só uma vista grossa para os nossos pecados, seria uma gravíssima corrupção. Seria uma gravíssima corrupção. Deus se tornaria participante das nossas transgressões. Então, da mesma maneira que eternamente Ele, antes da criação, desejou nos salvar, Ele, antes da criação, determinou, 1 de Pedro 1, versículo 19 e 20, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido,
o mérito do sangue de Jesus, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Detenhamos nosso pensamento aqui um pouco. Vá comigo à carta dos Romanos, capítulo 3. Não está impresso aí, não havia espaço para colocar todo esse texto. Romanos, capítulo 3. Versículo 21. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual, versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente. Atenção ao final do versículo 26, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quer dizer, antes de Deus criar todas as coisas, está falando que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, a vida eterna foi prometida antes da fundação do mundo, o sangue foi conhecido antes da fundação do mundo, antes de Deus dar sequer o primeiro start na criação, Deus conheceu intimamente a nós. Qual é a nossa imagem cultural de nós mesmos? Ora, Deus me conheceu e Deus sabe que eu tenho um bom coração. Qual é a imagem real das coisas? Deus nos conheceu de antemão e viu eternamente as nossas transgressões e a nossa rebelião contra Ele e a nossa indignidade. Então Ele propõe, elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. Ele propõe um caminho para que nós pudéssemos ser salvos. E esse caminho, então, antes da fundação do mundo, o sangue de Cristo foi conhecido, porque no sangue de Cristo, eis a razão porque há uma cruz neste púlpito, o sangue de Cristo foi o sacrifício pelos meus pecados e pelos seus. Consegue imaginar que cena horrenda era uma crucificação? Consegue imaginar a pessoa sofrendo, pendurada ali durante horas, algo que te faria passar mal e ter pesadelos pelo resto da sua vida? É o rigor que a justiça de Deus exige das transgressões com as quais nós flertamos tão levianamente. E ao mesmo tempo, é a revelação, há sempre essas duas coisas na cruz, a manifestação do quanto Deus estava disposto a fazer para nos salvar. Antes da fundação do mundo. Esta frase tem sido falada muitas e muitas vezes. Antes do haja luz, Deus disse, haja cruz. É uma grande verdade. O sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Deixa eu saltar mais alguns versículos por causa do tempo e ler Mateus 25, 34. Este foi o que mais me surpreendeu. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Tem o contexto aí em memória? É a vinda de Cristo, a separação da humanidade em dois grandes rebanhos, um rebanho à sua esquerda daqueles que serão condenados e o rebanho à sua direita daqueles que experimentarão da bênção eterna. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita,
vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Motivo de louvor, tema de adoração, a sua eternidade por vir. Deus escreveu o seu nome no livro da vida, estão os versículos aí que eu saltei. Deus preparou antes da fundação do mundo a eternidade por vir. Em seu coração, dobre os seus joelhos e adore a Deus. Em seu coração, admita que o Deus diante de quem você está é infinitamente maior do que qualquer um de nós nunca pensou que Ele é. Em seu coração, dobre os seus joelhos diante do amor eterno, que tem um propósito tão vivo de nos salvar. Em seu coração, adore o Senhor Jesus Cristo, que aceitou a crucificação por tua vida, antes da fundação do mundo. Em seu coração, louve a Deus. Ele é digno do seu louvor, Ele é digno da sua adoração e do seu agradecimento mais sincero. Aquilo que ocasionalmente nos deixa maravilhados, já estava firmado no coração de Deus antes da fundação do mundo. Você não enxerga aqui uma notinha de segurança da salvação, não? Uma notinha, algo triunfal, sobre a certeza que o crente verdadeiro pode ter da sua certeza eterna de partir deste mundo agora, mas partir para estar com o Senhor. Não por causa, irmãos queridos, se fosse possível perder a salvação hoje, eu tinha perdido. Ontem também, provavelmente amanhã. A salvação não pode ser perdida por causa do Salvador. Antes da fundação do mundo, irmão. Pense nisto, pense nisto. Eu estava me lembrando de um cântico, acredito que alguns de vocês conheçam esse cântico. Quem pode ser como Deus, que nos criou à sua semelhança? Quem pode ser como Deus? É uma honra, lembra dessa música? É uma honra levantar e adorá-lo, é uma honra, não é um favor que você está fazendo para o Criador, é um privilégio que Ele te dá, o de ter o nome dEle na sua boca. Ergamos as mãos ao grande eu sou, que era e é e há de vir, louvemos todos ao grande eu sou. Quem pode ser como Deus? Quem? Não era isso que Israel cantava enquanto atravessava o Mar Vermelho? Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Não é isto que você lê nos Salmos e nos profetas tantas vezes? Quem? Ele pergunta por meio de Isaías, a quem me comparareis para que eu seja igual? E quando nós baixamos Deus cá, chamando de você, ou qualquer coisa parecida com isso, baixamos Deus cá para o nosso mundo, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador do céu e da terra, não se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. E ter o seu coração envolvido por essa verdade da grandeza e da glória de Deus, produz um benefício na sua alma, o texto de Isaías 40, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Em quem? Nele. Você está aqui tomado de pensamento sobre o dia de hoje e o dia de amanhã. Jesus nos mandou não pensar no dia de amanhã, mas a gente pensa, a gente é desobediente. Aí nós estamos aqui tomados de preocupações com o dia de hoje e com o dia de amanhã. E aí a Bíblia vem e nos diz assim, não sabes, não ouviste que o eterno Deus não se cansa nem se fatiga. Você pensa no dia de amanhã e você fica cansado, prostrado, vencido. Por quê? Porque, irmão querido, nós somos pó, nós somos pequenos.
Você chega à conclusão de que não dá conta, conclusão correta, você não dá conta. Ninguém dá. Nós somos fragilíssimos, pequeníssimos, brevíssimos. Ele é Deus, irmão. Ele é Deus eterno. Você é breve, eu sou breve, Ele é eterno. Eu sou fraco, você também, Ele é forte. Eu não posso, tampouco você, mas Ele pode. Eu não sei, tampouco você, mas Ele sabe. Eu não sou, tampouco você, mas Ele é. Ele é o grande eu sou. Sabe, irmão querido, o título daquele livro, muito famoso, só o título já vale. Seu Deus é pequeno demais. Já ouviu falar desse livro? Seu Deus é pequeno demais. Uma constatação real. Nossa compreensão do Deus vivo falta quanto à grandeza dele. Falta quanto à glória dele. Todas as coisas, irmãos, de glória e de amor salvador, antes da fundação do mundo. Vamos continuar mais um pouquinho, para admirar a forma como Deus cria. Deus revela na sua palavra a sua glória e o propósito de criar, inclusive, que a razão da criação é o seu amor. Repito, não havia motivo para que Deus nos criasse, nenhum. O que Deus ganhou em criar a mim, irmão? Deus poderia ter criado alguém muito melhor do que eu, com os mesmos materiais. Não é questão por este ponto de vista, mas que Deus moveu-se por amor, amor tão grande quanto todas as outras grandezas que nós temos contemplado aqui. Agora, nós vamos colocar em enfoque que, por razões da sua sabedoria, Deus criou todas as coisas pela palavra. Deus poderia ter criado de qualquer outra maneira, pelo pensamento, pelo olhar. O ser humano ele fez com as mãos, ele podia ter feito tudo com as mãos, mas ele criou quase tudo, exceto o ser humano, pela palavra, pela palavra. Então nós temos aí uma coleção de versículos. O agir criador de Deus é pela palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Hebreus 11:3, que você conhece, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. 2 de Pedro 3, versículos 5 e 7, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, a parte sublinhada, pela mesma palavra se reservam para o fim. Salmo 33, versículo 6 e 9, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. O outro versículo, a parte sublinhada, porque falou e foi. O que está escrito aí em itálico é complementar. O texto é porque falou e foi. O criar pela palavra, irmão, você poderia parar e contemplar isso aqui fixamente e mais uma vez encher o seu coração do tema da grandeza de Deus, mas não é só isto. Isso é bastante, sem dúvida, mas não é só isto. A Bíblia diz mais sobre isto. Primeiro, a Bíblia diz que a palavra é uma pessoa, o nosso Senhor Jesus. Jesus que nós amamos, Jesus que nós conhecemos no íntimo do nosso coração, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que andou sobre as águas, que multiplicou o pão, que curou os enfermos, que foi crucificado. Esse Jesus que você, crente, conhece em seu coração, Ele é a palavra criadora de Deus. Deus criou todas as coisas pela palavra,
a fim de apontar numa direção, penso eu. Na direção de que a palavra, que é uma pessoa, é a mesma palavra que dá vida. Você vê isso em toda a Bíblia. Deus usa a palavra para dar vida, Deus usa a palavra para criar. O texto de Ezequiel aí eu não lerei, mas o texto é Deus mandando o profeta profetizar para um monte de ossos. Lembra desse texto? E o que aconteceu à medida que ele ia pregando? Os ossos foram revivendo, os esqueletos foram se reconjuntando, e foram se levantando, e a visão é meio assim da gente imaginar, mas foi crescendo nervos e pele, e carne e pele, e estavam todos de pé, porém parados. E aí Deus manda ele continuar pregando, e enquanto ele prega, o Espírito Santo vem, e estão vivos. Se você acha isso impressionante, imagine Ezequiel que viu isso pela primeira vez. Este texto é uma parábola de um milagre que eu penso que você já viveu e que você já viu acontecer muitas vezes. Esta casa aqui, meus irmãos, todo domingo entram vários zumbis aqui por essa porta. Eles estão vivos fisicamente, mas espiritualmente eles estão mortos. São mortos vivos, são zumbis. Eles entram aqui e ocupam um assento desse. Você era um deles, eu também. Você era um morto-vivo e eu também. Eles estão mortinhos da silva no seu coração. Vivem a vida para dinheiro, para trabalho, para prazer, para coisas, para si mesmo, mortos. Não conhecem quem Deus é. Tem alguma coisa lá de cristianismo, de IBGE, mortos, estão mortos. São incrédulos, estão mortos. Não, irmãos, a Bíblia não diz que estão para morrer, a Bíblia diz que estão mortos, espiritualmente mortos. E por alguma razão, um morto desse entra, é Deus quem traz, não é verdade? Eu estava morto quando Deus me tirou da morte. Então o Evangelho é pregado, e é a mesma coisa que Ezequiel fez. O Evangelho é pregado, é anunciado. Você está entendendo? O grande Deus que fez surgir esse universo imenso, falando as coisas, Ele diz, haja luz e houve luz. Ele agora dirige a palavra dele viva ao coração de uma pessoa morta. E onde aquela pessoa está morta, osso seco, uma vida inteira maldita, condenada. E você acha que você se converteu, que você é esperto. Que você veio para a igreja porque sua mãe te trouxe para a igreja. Que bom que a sua mãe te trouxe para a igreja, traga os seus filhos para a igreja, mas quem salva é Deus. E aí Deus fez a obra dele, você estava morto, eu também. E Deus fez a obra porque a palavra de Deus dá vida. A palavra de Deus dá vida, meus irmãos. Eu não li o texto de Ezequiel, mas João 5, 25 eu lerei. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A mesma voz que criou todas as coisas, a mesma voz que criou todas essas coisas imensas e grandes e lindas e assustadoras, é a mesma voz poderosa que fala de vida. Vida para um morto. Lembra do que ele fez com Lázaro? Não vou esquecer daquele pregador que esteve aqui, o pastor Timothy, e falou que Jesus falou, sai Lázaro, porque se ele não dissesse o nome, o cemitério inteiro ia levantar, ia sair todo mundo. Ele falou com você. Você estava morto, mais morto do que Lázaro, porque Lázaro era crente e a alma dele estava viva. Você não, você era um incrédulo e eu também. E ele falou com você. Você não viu o Salmo 29 que a gente leu mais cedo no culto? A voz do Senhor quebra os cedros, uma força magnânima, um cedro, uma coisa poderosa. A voz do Senhor faz parir as cervas. É poesia, Salmo é poesia.
A voz de Deus quebra, mas também dá vida. A palavra santifica. A palavra é uma pessoa, a palavra dá vida, a palavra santifica. Meu tempo está acabando, eu nem vou entrar nesse ponto, porque eu queria falar desse último aqui para a gente concluir. Número 3. Quando Deus criou a gente, Ele condicionou. Existe variante, mas só existe variante porque existe padrão, ok? O que eu estou querendo dizer? Existem pessoas que têm deficiências físicas, mas existe o padrão de como todo ser humano é. Todo ser humano tem 2 olhos, todo ser humano tem 2 ouvidos, todo ser humano tem 2 braços, com mãos com 5 dedos. Polidactilia é uma exceção. Todo mundo tem 5, tem uns que tem 6, mas todo mundo tem 5. Quem determinou isso? Onde você passou na fila e marcou quão alto você queria ser, ou a cor do seu cabelo, ou a cor dos seus olhos? Será que dava para revisar alguma coisa? Aliás, é a moda do mundo, não é? Você mexe, você refaz. O refazer, tão comum, é prova de que algo foi feito que você quer refazer. O que eu estou querendo dizer é, a condição de criatura é condicionadora. É por isso que eu disse quarta-feira passada, que a doutrina da criação responde um monte de doideira que existe no mundo hoje. Quem faz o homem homem? Você sabe, eu imagino. Quem faz a mulher é mulher. O Criador condiciona as coisas. Por que você não voa? Ou por que você não respira debaixo d'água? Por que você não tem guelras? Porque o Criador condicionou, determinou. Mesma coisa, irmão, quanto ao físico, é ainda mais verdadeiro quanto ao espiritual. Deus condicionou o ser humano a ser uma criatura adoradora. O ser humano, eu estou retrabalhando, Deus criou todas as coisas para a glória dEle. A razão por que nós dependemos dEle de maneira tão absoluta, Ele determinará e a sua existência termina no ato. Então a razão por que nós dependemos dEle de maneira tão absoluta e porque Ele sustenta a nossa existência, a razão principal, a razão geral para todos é o louvor dEle. Ele nos criou distintos de toda a criação, estou me referindo ao ser humano, com capacidades incomuns, nem vou entrar nesse assunto hoje, exceto uma. Ele nos criou para adorá-lo, para ter comunhão com Ele, para exaltar a grandeza dEle. Os textos estão aí diante dos irmãos, que novamente eu não tenho tempo, exceto o texto de Romanos 1, que você precisa atentar. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça, Romanos 1,18, dos homens que detêm a verdade e injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Preste atenção, inexcusáveis porquanto, tendo conhecido a Deus, onde está o delito geral da humanidade? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus corruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. A essência da separação, da queda do homem de Deus, é que nós tiramos de Deus, todos nós, não é algo pontual, não, é coletivo, e nem é de vez em quando, é geral. Nós tiramos de Deus
a adoração que ele merece. Prova 1. Como é difícil, que exercício a gente tem que fazer, quanto a gente tem que relutar contra o nosso corpo, contra a nossa mente, contra o nosso coração, para que a gente possa oferecer a Deus o louvor bíblico, o louvor autêntico. Como é difícil. Prova 2. Prepare-se que você vai aprender o sentido correto de um versículo agora. Nunca ouviu alguém dizer assim, quando tem crianças agitadas, a pessoa dizer assim, das crianças, dos pequeninos vem o perfeito louvor? Já ouviu essa resposta? Você está pronto para te dizer que esse versículo está sendo mal interpretado? Está pronto? O versículo, no seu contexto mais amplo, está falando de coisas impossíveis de acontecer. Uma coisa impossível de acontecer, no contexto daquele texto específico, uma coisa impossível de acontecer é uma criança oferecer um louvor perfeito. Deus tira o louvor perfeito, então a linguagem é Deus fazendo coisas impossíveis. Porque o louvor é um exercício complexíssimo. É um exercício que envolve a nossa compreensão de quem Deus é. Veja, se adorar a Deus como Ele merece ser adorado, não é uma dificuldade só para mim, senão para você também. Será que teve algum dia que Deus ficou satisfeito, eu me perguntava, com a minha participação no culto da igreja? Eu já dei a mão à palmatória aqui em público. Quando eu venho, eu tenho que pensar nos avisos, na pregação, na aula que eu vou dar depois do culto, na pessoa que eu vi que está faltando, em N coisas. Então, para mim, pessoalmente, concentrar-me em Deus é um exercício, talvez para você também. A gente pensa em N coisas, e nós estamos com tantos maus hábitos inseridos na nossa vida, que é muito fácil a gente fugir da adoração divina. Faz sentido para alguém aqui? Olhe para isto, e me entenda bem que eu estou falando pastoralmente em amor, viu? Olhe para isto como mais uma, não que você precise de mais uma, mas mais uma prova de que você é uma criatura caída em sua natureza. Porque adorar deveria ser tão natural para nós quanto respirar. O mesmo ser que condicionou a nossa dependência de ar, de maneira que a gente respira, foi o ser que nos condicionou para adorá-lo, nos criou para adorá-lo. Onde reside a transgressão? Porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Vamos nem falar da ingratidão hoje, que já são quase 9 horas. Onde nós encontramos a beleza do Evangelho nesta passagem? Na obra restauradora de Jesus Cristo nas nossas vidas. Ele toma a nós. Sabe aqueles milagres que ele curava os surdos? Eu era surdo, eu não conseguia ouvir a palavra de Deus. Ele curava o mudo, eu era mudo, eu não sabia orar nem louvar. Não sabia falar com Deus, nem de Deus. Podia falar de muitas coisas, de Deus nada, para ele menos. Sabe o cego? Eu era cego, eu não enxergava. As coisas de Deus eu não enxergava. Sabe o paralítico? Eu era o paralítico. Ele diz, vinde a mim, eu estava prostrado, sem conseguir querer me levantar para ir até Deus. Todas as curas eram um retrato, reais, mas ainda assim um retrato da obra maior que Cristo faz em nosso coração. Deus nos criou para adorar. Nós falhamos disto, mas a obra de Cristo restaura essa adoração em nós. Eu não acredito, irmão, que Deus fica feliz com nenhum dos meus cânticos, ainda que eu tente às vezes me concentrar, fecho os olhos, tento concentrar na letra. Ocasionalmente pode ser que em algum instante, alguma estrofe de um hino eu tenha adorado a Deus um pouco mais perto daquilo que Ele merece, talvez. Mas haverá um dia em que eu saberei louvar a Deus como Deus merece ser louvado. Essa é uma esperança para mim. Haverá um dia em que meu cântico será digno do Senhor, não é, mas um dia será. E qual vai ser o tema do cântico?
Olha aí Apocalipse 4:11. Qual vai ser o tema do cântico? Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Lá na glória, a glória, o reino que foi preparado antes da fundação do mundo, e eu e você estivermos lá, e nós vamos louvar a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Só uma frase aqui, acho que minha hora estou. Você acredita que eu vou pregar sobre esse assunto quarta-feira que vem de novo? Provável. Nós não o louvamos primeiro pela nossa salvação. Olha, é de Francis Schaeffer, muitos de vocês conhecem Francis Schaeffer. Nós não o louvamos primeiro por nos ter salvo, mas primeiro por quem Ele é. Não primeiro por nos ter salvo, seria um louvor muito egoísta. Eu te louvo porque o Senhor me tirou daquela em que eu me meti. Nós o louvamos primeiro por quem Ele é. E até mesmo a gratidão pela salvação perde o seu significado à parte da grandeza de Deus como Criador, porque fica como que suspensa num vácuo. Por quê? Se você emagrecer é bom em muitas coisas, mas na doutrina da criação é péssimo, é sinal de doença. Se você emagrece a sua noção da grandeza de Deus, Ele se torna um Deus pequeno que te dá uma salvação pequena para uma perdição pequena que talvez você conseguia resolver sozinho. Mas Ele é um Deus grande que te dá uma salvação grande para te livrar de uma perdição grande que você não conseguiria se livrar sozinho. A beleza destes versículos aqui, de antes da fundação do mundo, minha sugestão é, leia, deixe isso encher o seu coração até sair nas suas orações. A beleza disso aqui mostra que quando Ele nos salvou por uma coisa eterna, muito maior do que nós, meus irmãos. E a salvação torna-se grande, porque os nossos crimes foram contra um Deus imensamente grande. E o Salvador que nos salvou, com a própria morte, com o próprio sangue, não é um homem qualquer, mas é esse próprio Deus Criador, que por um mistério, por uma maravilha, por uma coisa incompreensível e admirável, incompreensível para sempre, se fez um homem para morrer por nós e para nos salvar, o Senhor Jesus. Sabe, para a gente orar, o final da doutrina da criação não está em a gente poder responder aos ateus. Ah, ateu, cheio de mentira, eu tenho resposta para todas elas. Não. Não está numa boa palestra, num bom argumento apologético. O final da doutrina da criação é louvor, é adoração, é estar diante de Deus maravilhado com quem Ele é e com tudo o que Ele faz. Oremos. Será, Senhor, que existe capacidade em nós para contemplar estas coisas que estão na Tua palavra? Será, Senhor, se existe em nós a condição, ó Deus, tem misericórdia de nós, de Te adorar como o Senhor merece ser adorado? Sabemos que não, Deus. A Tua palavra diz, lá em Romanos 8:26, que nós não sabemos orar como convém. Mas misericordioso Deus, uma vez que foi da Tua vontade eterna perdoar os nossos pecados, uma vez que foi da Tua vontade eterna escrever o nome de cada um dos Teus servos no livro da vida,
E uma vez, Senhor, que foi da tua bondade eterna, nos libertar do pecado, ó Deus, e nos trazer ao maravilhoso Salvador, seja também da tua vontade misericordiosa, nos abençoar, Deus, com crescimento em Cristo Jesus. Seja da tua vontade, ó Deus, nos abençoar com a santificação de nossas vidas. Seja da tua vontade, ó Deus de amor, nos ajudar, ó Deus, a pelo menos um pouquinho, Pai, oferecer ao Senhor um pouquinho mais, oferecer ao Senhor o louvor e a glória, e a adoração e a ação de graças, ó Deus, e o temor e a reverência e a gratidão que o Senhor merece receber de nós. Tão grande é o teu poder, ó Deus, que criaste todas as coisas, e tão grande é o teu amor, que compraste os pecadores com sangue para ti mesmo. Dá-nos graça, ó Deus, para honrarmos o nome pelo qual nós oramos a cada dia de nossa vida, o nome de nosso Salvador, sim, o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com esta igreja, com estes santos, a cada dia, até ao dia bendito em que o Senhor Jesus nos levará para estarmos com Ele para sempre. Que assim seja, em nome de Jesus, e a igreja de Deus diz: amém.